Pedro Duran volta para conversar conosco, porque, Pedro, ainda nesse mês de dezembro, a gente falava sobre um outro caso no Rio, de um secretário, um ex-secretário argentino, que entrou por engano numa comunidade e também foi atingido por criminosos. Primeiro, para a gente trazer aqui para quem está nos acompanhando, Pedro, onde aconteceu esse caso agora, da morte dessa mulher que foi baleada. Ela que estava, como a Rafaela Cascardo nos contava, num carro de aplicativo, que o motorista teria entrado por engano nessa comunidade, foi alvo desses criminosos, e aí essa jovem foi baleada e morreu. Pedro Duran está falando de qual região do Rio de Janeiro e como é que as autoridades nesse momento lidam com essa situação, porque mais um caso que a gente traz aqui, de um veículo que entra por engano numa comunidade e é alvejado. Pois é, Carol, quem diria que o GPS mal ajustado poderia acabar causando a morte de brasileiros em pleno ano de 2024. Não é a primeira vez, infelizmente talvez não seja a última. Há inclusive movimentos para que as pessoas sofrem esse tipo de atentado consigam trocar alguns itinerários ali dentro dos aplicativos de GPS para poder garantir que elas vão fazer o seu trajeto de uma forma completa. Natan, pode colocar na tela, por favor, o tablet para a gente espelhar aqui, para mostrar onde fica. Aí a gente está na zona sul do Rio de Janeiro, tá, Carol? Vamos lá para a Vargem Pequena, para chegar até esse local da Zona Oeste, onde a Raquel, ou a Rafaela Cascardo estava contando para a gente. Vargem Pequena é uma comunidade, ou um bairro, que está um pouco acima da Barra da Tijuca. Isso aqui é a Barra da Tijuca, esse grande trecho de litoral. Vou trazer até aqui mais para perto, para a gente poder ver melhor, né? Aqui a Lagoa da Barra, Barra da Tijuca, essa extensa área de litoral da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que concentra alguns dos mais caros metros quadrados do Brasil. E o bairro de Vargem Pequena, ele tem uma característica muito similar a outros bairros do Rio de Janeiro, que é uma mistura de morro com cidade, né? Você tem aqui essa área mais densa de vegetação, que são os morros, para onde costumam se esconder os criminosos, os traficantes, quando escapam da polícia em operações, por exemplo. E você tem ali mais ao sul do bairro, né? Efetivamente a área onde você tem as residências. Como a Rafaela estava contando para a gente, Vargem Pequena não é um bairro tradicionalmente dominado pelo tráfico de drogas. É um bairro onde quem costuma atuar é a milícia. Aliás, essa é uma característica da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Você tem outras regiões ali, como Muzema, Rio das Pedras, onde você tem um intenso domínio da milícia. Então, se você olhar do alto para o bairro de Vargem Pequena, você efetivamente não vai enxergar ali grandes formações urbanas que se assemelham a favelas. São ruas mais estruturadas, há até algumas casas de padrão mais alto lá em Vargem Pequena, porque é um bairro que está num local muito privilegiado do Rio de Janeiro, próximo da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, mas também numa região que não está tão distante assim das grandes organizações urbanas ali da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E isso é o que mais me chama a atenção, porque esse tipo de ação não é uma ação tradicional de milícia, é uma ação de tráfico. Atirar contra desconhecidos que erram o caminho e entram em algum lugar me parece muito mais tradicional do tráfico de drogas, especialmente do Comando Vermelho e do TCP, que são duas facções que atuam no Rio, do que efetivamente na milícia. Eu já tive em bairros como Vargem Pequena, lá no Rio de Janeiro, quando você tem um bairro controlado pela milícia, a relação entre o visitante e o bairro é diferente. Então, por exemplo, eu me lembro de ter algumas vezes circulado por bairros assim, por função jornalística, por cobrir casos, e às vezes vem uma moto atrás de você, vai te perseguindo, vai te cercando, vem alguém numa esquina, numa farmácia, pergunta quem você é, o que você está fazendo ali. Se você é uma pessoa que não conhece a dinâmica do Rio de Janeiro, você fica até ressabiado, preocupado ou irritado com esse tipo de abordagem. Mas quando você entende o funcionamento do crime no Rio de Janeiro, você passa a naturalizar esse tipo de situação. Você vê que a Rafaela estava contando que é uma mulher de Jundiaí, né? Certamente foi ao Rio de Janeiro
para turismo e acabou sendo vítima de um crime tão perverso como esse, que é tirar a vida de alguém sem nem saber quem, né? E aí tem mais esse ponto, né, Pedro? Turistas. Quando a gente falava do caso do argentino, um turista também no Rio de Janeiro. Agora tem muitos turistas, muita gente de fora do Rio de Janeiro circulando por lá, porque você tem a festa de Réveillon mais famosa do Brasil, uma das mais famosas do mundo, que é a festa de Réveillon de Copacabana. A gente sai aqui da Zona Oeste, vai lá para a Zona Sul agora da capital fluminense para olhar para Copacabana, mas também esse olhar geral para o Rio de Janeiro, porque o esquema de segurança tem que ser reforçado, porque tem muita gente circulando por lá. É um número impressionante de turistas, expectativa de público 2,5 milhões de pessoas, só de turistas estrangeiros 1,5 milhão. Como é que está o esquema de segurança por lá, Pedro? Quando a gente traz um caso como esse, da morte de uma turista, que por engano entra ali numa comunidade, no carro de aplicativo, ela é baleada e é morta, como é que as autoridades no Rio de Janeiro estão lidando com a insegurança na capital fluminense? Carol, o discurso é o mesmo de todos os anos. Vai ser seguro, vai estar seguro, venham, a cidade está de portas abertas e de braços abertos. Mas o problema é a prática. E a prática, ela não tem sido muito favorável aos turistas do Rio de Janeiro. Isso não só no Réveillon, mas também em outros momentos do ano. Eu me lembro de assistir, na virada de 2021 para 2022, do alto de um hotel em Copacabana, onde estava inclusive cobrindo os fogos, a queima de fogos lá na praia de Copacabana, um arrastão passando. Pessoas esfaqueadas, pessoas saqueadas, celulares furtados. A gente até já comentou aqui esse problema que são os celulares furtados. Mas é efetivamente um problema. A gente vê aí algumas imagens das festas de Réveillon, imagens de São Paulo, imagens do Rio de Janeiro, que acendem um alerta para esses mega eventos, eventos gigantes, como a praia de Copacabana, que deve receber mais de 2 milhões de pessoas. Tem até uma inovação muito curiosa no Réveillon deste ano de Copacabana, que eu acho super interessante e válida, que é um palco de música gospel no Leme, que é a praia que pega o finalzinho ali de Copacabana, né? A ponta de Copacabana é o Leme. E isso, evidentemente, atrai mais gente, pessoas que saem de outros lugares, não só do estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro, quiçá do mundo, para poder passar o Réveillon em Copacabana. Você tem ali 12 minutos de queima de fogos, é um espetáculo belíssimo, as balsas organizadas, mas é impossível, é humanamente impossível você ter policiais físicos, homens, pessoas, para poder controlar cada movimento de cada fluxo dessas pessoas. Então, a única estratégia para você conseguir coibir um problema de segurança, no caso de Copacabana, ou até mesmo aqui na Avenida Paulista, é você ter um reforço do policiamento tecnológico. Você ter, por exemplo, câmeras de reconhecimento facial, né? Que já foram utilizadas drones, no passado. Já foram usadas no passado, já ajudaram o Rio no Réveillon e no Carnaval, trouxeram resultado efetivo para a segurança pública nesses lugares, mas ainda são um desafio a se vencer e a se superar, porque elas precisam ser integradas com uma ação rápida de resposta.